Boa noite, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez reunidos para estar fazendo a leitura da palavra do Senhor lá em Lucas 14. Hoje nós vamos estar vendo Lucas 14, Lucas capítulo 14. E antemão eu quero já avisar os irmãos que da live passada, da pregação passada, do estudo passado, né? A gente estava comentando a respeito e eu perguntei para a Bruna qual era o pai como que era o nome do pai de João Batista. E eu mesmo respondi e acabei confundindo o nome, não é? E eu falei que era Isaías, mas não era Isaías. O nome era Zacarias. Zacarias que era o pai de João Batista. E a sua mãe chamava Isabel. Tá bom? Queria deixar bem claro, perdão a todos os irmãos, mas nós estamos aqui para corrigir, tá bom? E se você tiver alguma pergunta, alguma coisa ficar se você ficar sem entender alguma coisa, mande mensagem aí, irmão. Tira suas dúvidas com a gente depois, tá bom? A gente vai estar explicando direitinho. Agora vamos estar orando para entrar no estudo. Vamos orar? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso. Neste momento, papai. Neste momento, papai. Eu peço a Ti. Eu peço a Ti. Perdoa, Senhor. Perdoa, Senhor. As minhas falhas. As minhas falhas. Os meus erros. Os meus erros. Tende misericórdia de mim. Tenha misericórdia de mim. Sei, Senhor. Sei, Senhor. Que o Senhor está comigo. Que o Senhor está comigo. Todos os dias da minha vida. Todos os dias da minha vida. Nos momentos de felicidade. Nos momentos de felicidade. E também nos momentos de aflições. E também no momento de aflições. Pai, eu te agradeço. Pai, eu te agradeço. Eu não mereço o teu cuidado. Eu não mereço o teu cuidado. Mas o Senhor nos ama. Mas o Senhor nos ama. De uma forma incondicional. De uma forma incondicional. Porque o Senhor. Porque o Senhor é o próprio amor. É o próprio amor. E nós te pedimos agora, Senhor. E nós te pedimos agora, Senhor. A tua direção. A tua direção. Que o teu Espírito Santo. Que o teu Espírito Santo. Venha nos conduzir. Venha nos conduzir. Através dessa leitura da palavra. Dessa leitura da palavra. Senhor, nós somos humanos. Senhor, nós somos humanos. E porém limitados. E porém limitados. Por isso pedimos a Ti, amado Espírito Santo. Por isso pedimos a Ti, amado Espírito Santo. Que conhece e sabes. Que conhece e sabes. Tudo o que existe. O que existe. E conhece também. E conhece também. O meu espírito. O meu espírito. E o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus. E você, amado Espírito Santo. E você, amado Espírito Santo. Leva a nossa mente. Cativa. A mente de Deus. A mente de Deus. E eu peço a Ti. Revela a Tua palavra ao nosso coração. Revela a Tua palavra ao nosso coração. Que somos pequenos. Mas temos vontade, Senhor. De Te conhecer profundamente. Então revela a Tua vontade. Dentro da Tua palavra. E fala conosco, Senhor. Nos ensina, amado Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, meu amigo. Se você não ministrar. E não nos ensinar. Nada podemos fazer. Por isso pedimos. Enche-nos com Teu Espírito Santo. Fala conosco neste momento. Tira toda agonia. Toda angústia. E toda obra do coração. Que vem pelo sentimento humano. Mas que o Senhor. Fala conosco. E revela a Tua verdade. O Teu querer. Diante da Tua palavra. Queremos Te conhecer. E saber qual é a Tua verdadeira vontade. E qual o Teu verdadeiro querer. Para que nós possamos nos alinhar a Ti. Através da Tua palavra. Cumprindo. Praticando e obedecendo a Tua palavra. Então nos ensina. Pedimos a Tua misericórdia
misericórdia. Pedimos a tua misericórdia. Perdoa as nossas falhas. Perdoa as nossas falhas. Limpa as nossas transgressões. Limpa nossas transgressões. E nos ajuda E nos ajuda a ser luz. a ser luz. Onde nós estivermos. Onde nós estivermos. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. E clamamos a Ti, Rei da Glória. E clamamos a ti, Rei da Glória. Papai querido e amado, Papai querido e amado, fala conosco fala conosco e nos ensina. e nos ensina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora nós vamos estar aqui. Graças a Deus, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar agora fazendo menção da palavra do Senhor. Eu vou pedir para a Bruninha estar lendo, né, Bruno? Pode começar a ler, para que os irmãos escutem, tá? Então começa a ler, pode começar. Lucas capítulo 14. Jesus na casa de um fariseu. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio, assim tomando o homem pela mão. Jesus o curou e mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não iria tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhe contou esta parábola. Quando alguém o convida para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Amém. Vamos dar uma olhada até aí. Bom, Jesus está aqui na casa dos fariseus, né? E ali há dos fariseus e dos peritos da lei, né? Que são o povo que quer praticamente crucificar Jesus, né? E ele estava ali num dia de sábado, né? E Jesus, sabendo, conhecendo os corações dos fariseus, já perguntou para eles, né? Então lhes perguntou: é permitido ou não curar no sábado? Aí Jesus perguntou para eles: é permitido ou não curar nos sábados? Porque Jesus sabia que eles preservavam o sábado, né? Eles eram religiosos, né? E na lei deles, no sábado, não podia trabalhar. Assim, Jesus, olhando o homem, né, que estava inchado, né, estava doente, à frente dele estava um homem doente com o corpo inchado. E Jesus, tomando ele pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, porque ele sabia que estava no coração dos fariseus, né, e dos peritos da lei, né? Aí Jesus, como conhecia o coração deles, falou para eles, né? Então lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e esse cair no poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? Lógico, né? Porque Jesus, quando Jesus falou isso, com certeza Jesus já tinha visto ele fazendo isso, né? Com certeza. Que Jesus estava falando algo que eles praticavam, né? Eles faziam, quer dizer, para tirar o boi deles do buraco, eles faziam. Por quê? Porque senão eles iam perder, né? Agora, para curar uma pessoa que é melhor do que o boi, para curar uma pessoa que tem um chamado, uma pessoa que é mais importante do que o boi, porque o boi foi feito para a gente se alimentar dele. Então quer dizer que o ser humano é mais importante que um boi, né? Aí ele deu o exemplo, né? Conhecendo o coração deles, ele deu o exemplo. E se o seu filho cair, como é que é? Como é que fica? Porque é fácil a gente julgar as outras pessoas, né?
Mas quando é o nosso filho, a gente julga de forma diferente. Não é? Seu filho faz alguma coisa errada, você tenta esconder o que seu filho fez, mesmo você sabendo que ele fez errado. Né? Tem muitas pessoas que são assim. Ainda quer defender o filho sabendo que o filho está errado. Imagina se o filho tiver certo, né? No caso aqui, ele poderia cair num poço. Será que o homem ia tirar ou não o filho dele? Ia, né? Então, se ele ia tirar o filho dele, ele estava sendo hipócrita, né? Ele estava mentindo. Então, ele pode tirar o filho dele. Jesus não pode curar o enfermo, né? Ele pode tirar o boi dele, que vale menos que o ser humano, né? Porque o boi foi feito para o ser humano se alimentar. Ele tira o boi e deixa o ser humano doente. Estranho, né? Então, na lei de Deus é assim, né? Deus que criou o sábado, né? Deus vai falar que foi Ele que criou o sábado. Versículo 6. Continua aí. Tá no 9 já? Não, 6. E eles não puderam responder quando notou... Já leu isso aí. Já leu. Já leu? Uhum. Então vou continuar. Foi até onde? Até o 9? 9. Então deixa eu continuar aqui. E eles nada puderam responder. Lógico, né? Jesus pegou eles de jeito, né? Não tinha como eles dar outra resposta. Eles tinham que concordar com Jesus de qualquer jeito. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, assim, Jesus lhe contou esta parábola, né? Porque todos, o que ele está falando aqui? Ele está falando que todos, quando foi convidado, todos são iguais, né? E eles foram convidados para a mesma festa. Só que tinha os lugares da frente, que é os lugares de honra, e tem os lugares de trás, que é os lugares que não é para quem é honrado. Aí Jesus falou assim, e Jesus, quando ele percebeu o que estava acontecendo, o pessoal que tinha lugar separado, o pessoal estava sentando tudo na frente. Por quê? Porque eles queriam o melhor lugar, né? E nem sempre é assim. Aí Jesus fala para eles não procurar o melhor lugar, né? Não é para procurar o melhor lugar, porque você foi convidado. Então você não sabe onde você vai sentar ainda. Você não sabe se o cara vai mandar você sentar lá atrás, se vai mandar você sentar aqui na frente. Então quando a gente é humilde, em vez da gente querer o melhor lugar, a gente procura o lugar lá no fundo, né? Por quê? Porque se o cara for te honrar, ele vai chamar você e falar, ó, senhora Bruna, por favor, senta aqui na frente. Aí vai ficar bonito, né? Porque você foi lá, na humildade, sentou lá atrás. Por quê? Porque você não é melhor que ninguém. Então você sentou lá atrás, aí a dona da casa vem e fala, não, eu separei um lugar pra você. Aí fica bonito, não fica? Agora imagina você chegar lá e sentar no lugar da frente lá. Aí tem um cara mais... que era pra... Hã? Maior honra. É, com maior honra. Um cara mais honrado, um cara que eles querem honrar. Aí você tá no lugar do cara. Aí imagina o cara chegando lá, o dono da festa, e falar assim, dona Bruna, levanta por favor, senta lá no fundo, que o meu amigo ele vai sentar aqui na frente. Como que você ficaria? Então era isso que Jesus estava falando para eles, né? Vocês querem os primeiros lugares, então não pode sentar nos primeiros lugares, senta no último. É bem isso, né? Porque você não sabe se o homem quer honrar você ou quer honrar outras pessoas. Então, para você não passar vergonha, é melhor ir lá para trás, né? Quando alguém convidar para um banquete de casamento, não ocupe lugar, porque geralmente num casamento, quem senta na frente, quem senta nas mesas lá são os padrinhos, né? São os parentes da noiva, os parentes do noivo, né? Eles têm um lugar preferido na frente, né? Você pode ver que todo casamento que você vai tem uma mesa só para os padrinhos, para os familiares, né? O pai do noivo, a mãe da noiva.
A família da noiva e a família do noivo. Ele sempre... Já pensou você sentar no lugar da família da noiva, lá o cara falar pra você levantar e falar, ó, levanta daí, filha, que aí não é seu lugar não. Vai lá pra trás. Lógico que ele não vai falar assim, né? Eu tô falando só pra dar uma risadinha. E é isso que ele tá falando, né? Então continua. 9. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Tá vendo? Além de você ainda se ocupar o lugar menos importante, você vai ser humilhado, né? E você vai se sentir mal. Continua. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Aí, tá vendo? Foi isso que eu falei. Foi isso que a gente ouviu, né? Vai. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Tá vendo? Geralmente, que Deus está falando aqui é algo muito importante, né? O que é ser exaltado? Vamos supor, você vai lá na frente, vamos supor que nós estamos no culto e a pastora dá a oportunidade para você ir lá na frente, fazer um louvor, né? Aí vamos supor que outra pessoa sabe cantar melhor que você, né? Aí nós vamos fazer o louvor. Aí você cata o microfone para cantar. Já aconteceu várias vezes comigo. Aí você tá ali para louvar, tá ali para adorar a Deus. Então você não liga muito para performance, se você vai cantar bonito, se você vai cantar bem. Você não liga muito para sua voz, né? Você vai fazer o seu melhor, né? Você vai cantar para Deus, fazer o seu melhor para Deus. Só que aí chega uma pessoa que tem aquele vozeirão, aí a sua voz nem sai, né? O cara canta lá, né? Muito alto e cobra a sua voz. E aí foi o que aconteceu comigo, né? Eu fui cantar com os caras e eu tava acostumado a adorar a Deus. Eu não cantava para ninguém achar bonito, né? Eu adorava a Deus, fechava o olho e cantava com toda a minha força, com toda a minha vontade, né? Para agradar o coração de Deus, né? E eu fechava o olho e cantava. E aí teve um irmão que chegou em mim e falou assim: ô irmão, por favor, canta mais baixo aí que a sua voz tá me atrapalhando. Ai. Eu já não consegui nem adorar mais. Aí eu fui lá pro cantinho. Fui bem no cantinho assim, fiquei. Já queria descer do púlpito, eu não queria nem ficar lá mais, né? Eu fui praticamente assim, eu não consegui mais adorar o Senhor, né? Porque o que ele falou entrou como uma flecha no meu coração, né? Eu tava adorando, eu tava glorificando o Senhor, né? E eu tava fazendo o meu melhor. E aí o cara chegou em mim e falou assim: a sua voz tá me atrapalhando. Então assim, aí eu fiquei até confundido, né? Eu falei, poxa, mas louvar a Deus é o quê? E isso não veio de qualquer pessoa. Veio do ministro de louvor, né? A pessoa que ministrava o louvor, a pessoa que era encarregada sobre o louvor. E quando ele falou isso, eu perdi até a vontade de subir no púlpito para louvar a Deus, né? Eu já não queria nem subir no púlpito mais, né? Foi uma luta, né? Eles me chamando e eu não queria ir mais. E aí, graças a Deus, eu pedi para Deus limpar meu coração para não ficar nada, né? E aí foi que eu fui começando a ir devagarinho, aí depois eu voltei, só que não é a mesma coisa. Eu não me sentia bem adorando. Aí chegou um tempo que eu falei pro pastor que eu não ia mais fazer o louvor, né? E quando eu falei pro pastor que não ia mais fazer o louvor, passou um tempo, esse povo que estava cantando foi tudo embora.
Foi tudo embora. Aí tinha uma irmã lá na igreja. Aí eu e a irmã começou a fazer o louvor. E aí Deus foi me capacitando. Cada vez mais eu fui tendo mais experiência, né? E foi isso que aconteceu. E é muito difícil, né? A gente ir num lugar e a gente tá achando que tá fazendo o nosso melhor. E aí vem uma pessoa e fala assim, dessa forma, né? E um líder ainda, né? Um ministro de louvor. E aí eu fiquei muito abalado. Se eu não fosse muito firme com Deus, talvez eu tinha até saído da igreja, né? Mas graças a Deus minha raiz era em Cristo, né? Então eu já estava acostumado a apanhar, né? Mas a gente passa muita humilhação, né? Muita humilhação, porque hoje, por exemplo, é muito diferente você cantar bem, né? Um louvor, e você adorar o Senhor. Tem uma diferença muito grande em você cantar e em você adorar. Quando você adora o Senhor, você louva o Senhor, você está cantando para Ele, né? Agora, quando você quer cantar bonito, quando você quer... Lógico que tem muita gente que tem dom, né? Não estou falando, tem gente que tem uma voz bonita para cantar mesmo, né? Mas existe a diferença entre aquele que adora a Deus, né? Eu não estou falando da pessoa que canta, porque a pessoa, ela pode ter a voz bonita do jeito que for. Ela pode ser capacitada do jeito que for. Talvez ela está cantando lá na frente para aparecer para as outras pessoas. Ela não está cantando com o coração ligado em Deus. Ela não está adorando o Senhor. Ela está cantando ali, mas ela quer agradar o povo. Ela quer... O que o povo está achando? Você entendeu? Isso não é adoração. Adoração é quando você adora ao Senhor, né? Agora, quando você canta e louva para ver, será que o povo vai gostar da minha voz? Será que eu tô cantando bem? Será que eu fazendo assim não fica melhor? Quer dizer, você não tá ligado com Deus, você tá ligado com o povo. Você tá cantando pro povo, para saber o que o povo acha. E é muito complicado, porque nesse tempo que a gente vive, existe hoje uma grande frieza espiritual, e muitas vezes dentro da igreja, né? Dentro das igrejas existe muita pessoas frias, né? Fria espiritualmente. E aí, por exemplo, a Bíblia, ela fala a respeito do louvor, ela fala assim, ó: adore o Senhor com toda a sua força, com todo o seu coração, com todo o seu amor e com todo o seu entendimento. A Bíblia também está escrita assim: adore o Senhor em espírito e em verdade, né? Ou seja, você tem que ser verdadeiro na sua oração, né? Não importa o que o povo vai pensar, não importa o que o povo vai achar. E quando você tem uma busca por Deus, o que acontece? Você começa a adorar a Deus, você dança, você corre, você pula, você grita, você... quando você tem liberdade para adorar, você não consegue se controlar. Ou seja, você consegue se controlar, mas você não quer se controlar porque você está adorando, né? Nós vamos ver na Bíblia Davi. Davi, ele era rei. Ele era rei, né? Ele era rei. O povo, ele tinha chegado de uma batalha e o povo, todo o povo da cidade, do reino dele, estava vendo ele. E ele, quando viu a Arca da Aliança chegando, ele arrancou a roupa de rei, ficou só com a roupa de baixo. Sabe aqueles tipo minhocão assim que eles usavam antigamente, aqueles macacão branco assim, que eles usavam roupa por baixo? É tipo um macacão. Aí ele arrancou toda a roupa de rei. A roupa dele tinha medalha, tinha não sei o que, tinha peitoral, era tudo roupa de rei. Tinha coroa, tinha a capa, né? Era cheio de pedra preciosa a roupa dele, né? E sabe o que ele fez diante de Deus, quando ele reconheceu Deus, quando ele tinha verdadeira intimidade com Deus, né? Ele arrancou a roupa, ele arrancou tudo,
jogou lá, deu para alguém, sei lá, e começou a dançar na presença de Deus. Por quê? Porque Davi, ele tinha essa intimidade, ele tinha essa conexão com Deus. Então não importa o que o povo vai achar de você, importa que você está ligado com Deus e está adorando. Só que o que acontece? As pessoas vão ver você adorando dessa forma, aí as pessoas vão falar, pô, esse cara é louco. Esse cara quer aparecer. Esse cara quer isso, esse cara quer aquilo. Então, muitas vezes, quando você está fazendo louvor, você está adorando o Senhor mesmo, e se tiver alguém do teu lado que não tem a mesma visão e não está na mesma adoração, não está na mesma busca por Deus, essa pessoa que está do teu lado, ela vai olhar para você e falar assim, tá querendo se aparecer. Ele não está adorando a Deus. Agora, como é que a pessoa vai saber se eu estou adorando a Deus ou não? Ela está me julgando, né? Isso já a Bíblia fala que quando você julga uma pessoa, você vai ser julgado com a mesma medida. Então, a pessoa vai olhar para você e ver você adorando, só que ela não pode falar se você está ligado com Deus ou não, se você está querendo aparecer ou não. Mas, quando você faz essas coisas, a primeira coisa que as pessoas fazem é achar que você está querendo se aparecer, né? Mas ainda bem que Deus, ele conhece a nossa intenção do coração, né? E quando você tem um coração virado para Deus e você está ali adorando a Deus, não importa o que o povo vai achar, mesmo que te critique, né? Mesmo que fale que você está adorando para ser visto pelos homens ou para receber elogio dos homens, né? Mesmo que seja isso, que rege nisso aí? É como se, por exemplo, a pessoa ela não consegue chegar no nível que você, não quer buscar o nível que você tem de intimidade com Deus, e aí ela acaba se frustrando, né? Ela se frustra porque você tá no nível que ela queria estar e ela não pode estar, porque ela não busca, ela não tem determinação, né? Ou porque muitas vezes acontece alguma coisa, ela não tem tempo, ou isso não é prioridade para ela, né? Alguma coisa acontece. Só que aí as pessoas elas vão te julgar como julgou Davi, né? E quem julgou Davi foi a própria mulher de Davi. Quem julgou Davi foi a própria mulher de Davi. E sabe o que aconteceu com ela? Ela pegou lepra. Porque Davi estava ligado com Deus e estava adorando a Deus. E quando ela viu Davi fazer isso, ela chamou a atenção de Davi. Que ele não devia ter feito aquilo, né? Nós vamos ver mais para frente na Bíblia isso aí. Ele não devia ter feito aquilo, que aquilo ali é coisa de louco, que ele estava querendo se aparecer, né? Para que fazer aquilo, né? E imediatamente, quando ela falou isso, ela ficou leprosa. Sabe o que é lepra? Lepra dá umas feridas no corpo assim, ó, e você vai ficando podre. É igual câncer, vai comendo assim, ó. Vai dando aquela ferida, essa ferida vai crescendo, 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 toma seu corpo inteiro, aí você começa a cheirar mal, porque seu corpo fica na carne viva, e você vai definhando. Se não come, se não bebe, vai só destruindo você, né? Chama lepra. É igual câncer, ela vai comendo seu corpo, né? E ela pegou isso aí, por quê? Porque ela amaldiçoou Davi, quando Davi fez isso. E Davi estava ligado com Deus, Davi estava adorando a Deus, e ela, a própria mulher, né? A própria mulher de Davi, ela estava na janela olhando, e ela pegou e julgou ele. E quando ela julgou ele, ela pegou lepra, né? Por isso que a gente não pode julgar ninguém mesmo. A pessoa tá lá, ela tá adorando. Seja para Deus ou não, amém. Você não tem nada a ver com isso. É ela e Deus, né? Não julgue as pessoas, não julgue pelo que você vê, né? Aquele dia nós contamos o exemplo da pastora lá, né? Que o marimbondo, lembra? O marimbondo pegou ela e o pastor tava batendo nela, e a mulher viu pelo vidro e achou que o pastor tava batendo na pastora, e ele, de fato, ele tava tirando os marimbondos dela.
Então nem tudo que a gente vê é aquilo que está acontecendo. Então a gente tem que ter muito cuidado em julgar as pessoas, tá? A gente tem que vigiar muito. Não pode falar mal de ninguém se a gente não conhece a intenção do coração da pessoa. O único que pode julgar é Deus, porque Deus, ele conhece a intenção. Então Deus vai julgar da forma justa, né? Correta, né? Se você não conhece a intenção do coração da pessoa, nunca julga se ela está certa, se ela está errada, o que ela está fazendo, não. Deus colocou no teu coração alguma coisa, vai lá e ora pela essa pessoa, intercede pela vida dela, pede para Deus mostrar para ela, fala para Deus, fala: Senhor, o Senhor me mostrou, é para mim interceder, eu vou interceder, e o teu Espírito é que faz a obra, o teu Espírito vai lá e fala com ela, mostra para ela, né? E aí Deus vai agir, né? Mas a nossa posição é não julgar, tá? Só Deus tem esse poder para julgar, porque Ele é justo, né? Nós somos pecadores, somos injustos, e nós não podemos julgar as pessoas. Nós podemos julgar algumas coisas, né? Algumas coisas. Por exemplo, se a pessoa fez alguma coisa e essa coisa que ela fez prejudicou alguém, aí você pode julgar isso, né? Porque a Bíblia também manda a gente julgar. Só que não manda julgar o sentimento da pessoa, a intenção da pessoa. Você vai julgar o que ela fez, o fato que ela fez. Tá entendendo? Ou é muito difícil? Dá pra entender, não dá? Por exemplo, vou dar um exemplo pra você entender melhor. Quando você julga a pessoa, você julga nessa parte. Então você nunca sabe se a pessoa, igual eu falei do louvor, né? Você vai julgar a pessoa, mas você nunca sabe se a pessoa tá direcionada com Deus ou não, ou se ela tá cantando pra se aparecer, né? Agora, quando eu venho e eu falo assim, ó, eu não gosto de você, aí eu tô falando, né? Saiu da minha boca. E o que sai da nossa boca é porque tá cheio o nosso coração. Então eu chego pra você, eu não vou falar pra você, claro, né? Mas vamos supor que você é minha irmã em Cristo. Aí nós estamos vendo um irmãozinho lá. Aí eu venho aqui e começo a falar mal do irmão pra você. Isso é certo ou é errado? Errado. Errado, né? E o que você vai falar pra mim? O que você pode falar pra mim se você tá vendo que eu tô falando mal dele pra você? Que está pecando? Você pode falar que ele tá pecando, mas o certo é falar assim, ó, irmão, se você tem alguma diferença com o meu irmão, vai lá e conta pra ele, porque se você não contar, eu vou lá contar. Por quê? Porque se você não esclarecer as coisas, o inimigo vai começar a trabalhar nisso aí. E mais pra frente vai poder fazer um escarcéu dentro da igreja por causa disso. Entendeu? Então a gente já tem que ir lá eliminar o mal pela raiz, né? Falar, irmão, eu não vou compartilhar disso que você tá falando, né? E se você quer falar, vai lá e fala pra ele. Porque se você falar pra ele, ele vai mudar, né? Se Deus põe no teu coração, vai lá e conversa direto com ele, né? Porque se você for interferir, ou se você for lá contar pro outro, aí o Satanás deita e rola. Ainda mais dentro do ministério. Então tem que tomar muito cuidado. Essa já é uma... Já tá mais profunda, né? Tá levando você mais numa profundidade isso aqui, né? Mas é algo muito tremendo que a gente precisa entender, né? Por isso que ele tá falando. Aquele que se humilha na minha presença, né? Aquele que se humilha diante de mim, aquele que se humilha diante das pessoas. Ou seja, toda pessoa que você vê, você nunca pode achar que você é melhor que ela. Esse sentimento já não é de Deus. Quando você acha que você é melhor que o irmão, quando você acha que você pode mais que o irmão, quando você acha que você pode... Não. Isso já é errado. Você tem que pensar assim, eu posso fazer, ele também pode. A mesma capacidade que eu tenho, ele tem.
Você entendeu? É por isso que alguém falar pra você, você não vai dar conta de fazer um negócio desse, aí que eu vou atrás e faço. Por quê? Né? Eu sou bem assim, né? Por que eu vou fazer isso? Porque eu sei, eu não vou deixar a pessoa me frustrar. E eu sei que eu tenho a mesma capacidade que ela. A diferença é que a pessoa treinou para aquilo e eu não. Uma pessoa que anda numa corda esticada, por exemplo, né? O cara estica uma corda lá igual Aquela nós corda viu, bamba? aquela lá no parque lá, lembra? Que o cara andava em cima da corda assim. Então, se eu quiser, eu posso fazer aquilo lá. Se você quiser, você pode fazer aquilo lá. Você entendeu? Por que nós podemos? Porque aquele cara, para conseguir fazer aquilo, ele teve um tempo de treinamento, aprendizado, ele se dedicou, né? Então, se nós quiser fazer a mesma coisa que ele, nós faz. Mas a gente tem que se dedicar, tem que guardar o tempo, tem que querer fazer, tem que amar aquilo ali, senão a gente não vai chegar a lugar nenhum. Entendeu? Então, tudo que você for fazer, você tem que fazer bem feito ou por amor. Não faça de qualquer jeito, né? Não faça de qualquer jeito. Por isso ele diz aqui, ó, os humilhados serão exaltados, né? Lembra que eu falei para você lá que o meu líder de louvor falou para mim que era para mim cantar lá no fundo lá e mais para lá que a minha voz estava atrapalhando ele? Quer dizer, eu fui para lá e de lá eu já quase desci. E quase que o meu ministério de louvor foi interrompido ali, né? Mas aí o que aconteceu? Passou 2 meses, não tinha mais ninguém lá. Por quê? Porque eles estavam cantando, eles queriam cantar bonito. Porque eu sou melhor do que eles? Não. Porque eles queriam cantar bonito. Eles queriam que o povo aplaudisse eles. Eles queriam fazer um som bonito. Ele queria cantar. Eles tocavam o aparelho deles, mas não era para glorificar Jesus. Eles tocavam o aparelho para mostrar que eles sabiam tocar. Que eles eram bons naquilo. Você entendeu? Se tem esse sentimento, Deus não recebe nada de adoração, né? Então Deus recebe adoração de um coração puro, de um coração que é verdadeiro, de um coração que está cantando conectado com Ele, né? Por isso que ele fala, os humilhados serão exaltados. E eu fui humilhado naquele dia, não vou negar para você, eu fui muito humilhado, né? Mas graças a Deus, guardei meu coração, não fiquei com raiva dos irmãos, né? Não fiquei com nada contra eles. Só que 2 meses depois já não tinha mais nenhum lá, né? Não tinha mais nenhum. E quem subiu só foi eu e outra moça lá. Que eu não vou citar o nome, mas acho que você sabe quem que é. Que fazia o louvor. Subiu eu e a Luana pra cantar. Lembra da Luana? Uhum. Então, aí nós ficamos fazendo louvor, só eu e ela. Tinha mais de 8 pessoas no louvor e só ficou eu e ela depois. Primeiro ficou só eu, depois ela veio, subiu. Deus levantou ela para me ajudar. E aí ela ficou como ministra do louvor ainda, né? Por isso que Deus está falando aqui sobre humilhação e por isso que a gente tem que se humilhar, né? Para ser exaltado. Na nossa vida aqui, na nossa vida humana, a gente quer se exaltar, né? A gente não quer se humilhar, a gente quer se exaltar. Quando a gente quer se exaltar, a gente vai ser humilhado. No reino de Deus é assim. Quando você quer ser melhor que as outras pessoas, ele vai mostrar para você que você não é nada. Aí você vai lá para baixo, né? Ele vai permitir que você seja humilhado para você aprender, né? E aí depois você começa novamente. Ele te dá outra oportunidade, né? E aí, quando você pensa que está humilhado, ele vem e te exalta. Tá bom? Deus exalta quem se humilha. E humilha
quem se exalta. E humilha quem se exalta. Muito bem. Continua. 12. Então Jesus disse ao que tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Tá vendo? A nossa recompensa, tudo que nós fazemos para Deus, nós não devemos esperar a recompensa do homem. Às vezes você vai ajudar uma pessoa e depois essa pessoa vai se voltar contra você. Às vezes você vai fazer de tudo para ajudar aquela pessoa, ajuda ela, oferece, dá dinheiro e depois essa pessoa se vira contra você, né? Então a gente não deve esperar nada das pessoas, né? Tudo que você faz, você tem que fazer para Deus, né? É em direção a Deus. Ó Senhor, eu estou fazendo isso por tua causa, eu estou fazendo isso para ti, né? Porque a recompensa vai vir de Deus e não do homem, né? Porque o homem é falho, o homem é pecador. Você ajuda o homem e depois ele ainda te xinga ainda, né? Você ajuda, você faz tudo para ele, né? É o que ele está falando aqui, ó. A recompensa virá de Deus e não do homem. Se você espera a recompensa do homem, por exemplo, você está lá, como a gente já entrou no louvor, né? Eu vou continuar explicando sobre o louvor hoje. Então, vamos supor, você está lá. Aí você vai cantar, você vai fazer o louvor. Aí você quer que todo mundo te aplaude, você quer que todo mundo ache que você cantou bem. Você quer que todo mundo fala, nossa, bate nas suas costas, como você canta bem, como você louva bem, que não sei o que. Aí você está esperando que o povo reconheça o que você fez, não é? Ou seja, então você não está louvando. Você está cantando para saber o que o povo acha de você. Aí você sobe lá, você canta bonito e tal, não sei o que, papapá. Aí você desce, aí o povo bate nas suas costas, tudo que você esperava acontece. O povo bate nas suas costas, nossa, como você cantou bem. Nossa, você canta demais, você toca demais aquele instrumento. Nossa, você é isso, você é aquilo. Aí quer dizer, Deus não vai te recompensar, por quê? Porque você fez para receber a recompensa do homem, o elogio do homem. E o homem já te recompensou se você está esperando só isso, não é? Então você não vai receber a recompensa de Deus. Então é melhor fazer as coisas para Deus, para que a gente possa receber a recompensa de Deus e não esperar a recompensa dos homens. Igual ele está falando aqui, ó, se você convida, você faz uma festa e convida só os ricos, você não está fazendo nada. É a mesma coisa você não fazer nada. Por quê? Porque você vai convidar só os ricos, aí depois os ricos vai convidar você para aqueles banquetes lá também. E você já recebeu sua recompensa. Agora, se você faz um banquete, mata uns boi lá. Olha só. Aí Deus manda você convidar, ó. Você faz o banquete, aí convida os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Quem quer fazer festa para convidar esse tipo de pessoa? Jesus é sugoi, né? Quem quer fazer festa para convidar esse tipo de pessoa? Pessoa que tá passando fome na rua. O cara vai para lá para tua casa lá, ele vai fedendo xixi, cocô, cabelo sem pentear, barba tudo suja. Vai sentar na sua cadeira, vai deixar um monte de terra lá. Não tem nada para vestir. Quem que vai convidar um pessoal desse? Alguém vai convidar um cara desse? Vai? Vai convidar um pobre que vai lá de chinela havaiana com um prego embaixo? Ninguém vai querer convidar essas pessoas, né? Vai querer convidar o manco, vai querer convidar o aleijado, o cego. Não. Mas no reino de Deus, quando você convida essas pessoas e dá um banquete para eles,
Você vai ser recompensado grandiosamente por Deus. Por quê? Porque esses precisam da sua ajuda, entendeu? Os ricos não precisam, os ricos têm dinheiro, eles compram. Não é? Os ricos têm dinheiro para comprar, eles fazem a festa que ele quiser. Se eles quiserem matar, você matou um boi, aí tem um cara que é milionário, o cara mata 2 bois numa festa, né? E vai chamar você também. Mas eles não precisam, o rico não precisa. Mas a gente só convida os ricos. Não é? O ser humano é assim. Agora, buscar os pobres, o aleijado, o manco, o cego, o mendigo, quem vai? E Jesus, ele veio para esses, né? Jesus, ele veio para curar esses, né? Jesus, ele andava no meio dos cegos, no meio dos aleijados, no meio dos pobres, né? Fazia um monte de milagre, curava cego, curava os mancos, né? Porque, na verdade, na Bíblia, quando Jesus fala que veio, ele fala que ele veio para o seu povo, né? E o povo dele era o povo judeu, né? Jesus era judeu, né? E o povo dele era o povo judeu, né? Aí ele fala assim: eu vim para os meus, mas os meus me rejeitaram. Por quê? Porque o povo judeu, a maioria do povo judeu não acredita que Jesus já veio. Eles ainda acham que Jesus vai vir. Ou seja, eles não creem em Deus. Eles não creem em Jesus. Eles não creem no Messias. E eles conhecem a Bíblia de cor e salteado. De frente para trás, de trás para frente. O povo judeu, eles conhecem. O povo de Jerusalém, né? É o povo de Jesus. Jesus veio para eles. Mas eles não aceitaram Jesus. Por quê? Porque eles não reconheceram que Jesus veio, né? Eles não acreditam que Jesus veio. Ele não acredita que Jesus era o Messias. Eles ainda estão esperando Jesus vir. Eles estão esperando o Messias vir. Então eles não creem em Jesus. E a gente vai ver uma passagem bíblica aqui que ela fala que a gente tem que orar por Jerusalém, para que eles venham se converter, porque eles não aceitaram Jesus. E Jesus veio para eles. Só que aí eles não quiseram. Jesus mandou chamar os mancos, os pobres, os aleijados, né? Os cegos. E aí Jesus saiu fazendo um monte de milagre, né? A parábola do grande banquete. Continue. Ao ouvir isso, um dos que estava à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Do reino. Vixe, vai. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. E então o dono da casa irou-se e ordenou ao servo: vá rapidamente para as ruas e os becos de cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Viu? Continua. E disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês,
Nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Olha só. Você viu? Lembra tudo que nós comentamos? Ele falou aqui, né? Jesus veio para eles, né? Mas eles não aceitaram. Então Jesus veio e fez uma festa e mandou convidá-los, né? Aí o que eles fizeram? Inventaram uma desculpa. Cada um deu uma desculpa. Assim é quando a gente não vai na igreja. Agora falando no nível espiritual. Por exemplo, o que é o banquete aqui, né? Dentro da igreja. Ah, vai ter um banquete na igreja hoje. O que é o banquete? Palavra de Deus. A palavra que vai ser ministrada é um banquete espiritual, né? Aí ele manda convidar. Quem são os convidados? Eu, você, Dona Celina, João Vitor e todos os outros da igreja. Nós somos convidados, né? Aí um fala o quê? Que acabou de se casar. Outro que comprou 5 juntas de boi. E o outro que... comprou a propriedade. Comprou uma propriedade, tenho que ir, não vai dar pra ir, me desculpa. Ah, eu comprei 5 juntas de boi e tenho que ir lá vê-las. Não é pra comer? Experimentá-las. Experimentá-las. Por favor, desculpe. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. Ou seja, o que é prioridade para você? Deus ou as suas necessidades básicas? Qual que é a sua prioridade? O que você quer comer? Qual é o banquete que tem preparado para você? Por exemplo, vou dar um exemplo para você entender. Deus está lá. Aí Deus põe o banquete. O banquete é a palavra. Deus vai dar uma palavra para mim hoje, que essa palavra vai mudar minha vida. Aí eu falo: eu comprei uns boi aí, eu preciso ir ver, não vai dar para ir. Né? Mas de fato a gente não fala isso, né? A gente fala: tô cansado hoje, não aguento mais. Não é assim que o povo da igreja dá desculpa? Tá muito frio, hoje tá chovendo. Vontade de ficar dormindo. Tá com vontade de ficar dormindo. Tô muito cansado. Não é assim que o povo dá desculpa para não ir para a igreja? Então, quando eles estão falando isso, eles vão perder um banquete que Deus está dando. Um banquete do reino de Deus, né? E para você ir lá pegar esse banquete, você acha que Satanás quer? Não. Agora, quando você coloca Deus em prioridade, você tá cheio de problema para resolver. Você tá doente, você tá enfermo, você tá com uma doença, né? Tá com preocupações, tem conta para pagar, não tem dinheiro. Seu serviço parou, você não tem serviço para ninguém, é tempo de crise, né? Aí você, em vez de ir para a igreja buscar solução, porque Deus é a solução para tudo isso, aí o diabo põe uma preguiça em você. O diabo fala assim no seu ouvido assim: vai não, fica deitadinho nessa cama quentinha aí, joga o cobertor por cima. Não vai não, fala pro seu pai que você tem trabalho da escola para fazer. Não vai para a igreja comer o banquete do Senhor não, porque se você comer eu tô ferrado. Aí o inimigo fica, ó, lançando seta, né? Pô, você tá indo todo dia na igreja, não precisa ir todo dia não. Vai uma vez só. Vai só no domingo, tá bom? Pra que ir sábado e domingo? Pra que orar? Não faz isso não. Por que o inimigo ele trabalha fazendo isso? Porque ele sabe que se a pessoa não orar, ela vai ficar fraca.
Ele sabe se a pessoa não ir na igreja escutar a palavra, ela vai ficar fraca. E aí fica mais fácil dele matar a pessoa espiritualmente, né? O que é matar a pessoa espiritualmente? É a pessoa não ter mais desejo de ler a Bíblia. É a pessoa não ter mais desejo de orar. Não ter mais desejo de ir para a igreja. Não ter mais desejo de conversar com Deus, né? E aí a vida da pessoa vira uma bola de neve, né? Só problema, dificuldade, choro, murmuração. Aí uma pessoa que tinha tudo para comer o banquete do Senhor, ter a resposta do Senhor, tá lá se matando, né? E não sabe nem porquê. Então, Deus, toda vez que fala vamos para a igreja, a gente tem que lembrar disso. Opa, para mim é principal ir para a igreja. Por quê? Se eu vou para a igreja, eu escuto a palavra, aí durante a semana inteira eu fico meditando nessa palavra e eu vou viver essa palavra, né? Aí vamos supor que eu não vou para a igreja, aí eu não tenho essa palavra. Chega na segunda-feira, tô desanimado, não quero orar. Aí você não ora. Aí você fica a semana inteira sem orar, sem ler a Bíblia, sem falar com Deus. Aí chega no domingo, como é que você vai para a igreja? Você vai ter força para ir para a igreja? Aí você vai pensar assim, a semana passada eu não fui, se eu for agora os irmãos vão ficar falando, eu nem vou, não é? Aí na próxima semana você fala a mesma coisa, e quando você vê, você já tá 1 mês, 2 meses, 3 meses sem ir na igreja, 1 ano sem ir na igreja, né? Perdendo o quê? Um banquete que quem tá dando? Deus. Então para mim é prioridade ir na casa de Deus, ouvir a palavra de Deus, para que eu tenha uma semana abençoada. Se as pessoas entendessem isso, ela nunca ia deixar de ir na igreja. Nunca. Ela ia ter desejo de ir para a igreja. Ela ia amar ir para a igreja. Porque quando você vai para a igreja, você é edificado, você é fortalecido, né? Você sai de lá fortalecido. Bom? E foi bem isso que ele falou. Agora é o 25. 25. Provará do meu banquete. Quer que eu leia? Pode ler. Eu gosto que você lê, que eu vou meditando aqui. O preço do discipulado. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Ai, ai, ai. Essa é forte. Quando Deus me falou isso aqui, eu fiquei pirado, né? Quando eu li isso aqui, né? Me ensinaram, eu tava lendo a Bíblia na escola bíblica e o cara leu isso aqui pra mim, né? E eu falei, mas vem cá, como é que eu posso fazer isso? Né? Como é que eu posso fazer isso? Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E muito forte isso aqui, não é não? É muito forte. Continua lendo, depois eu explico. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual é o rei que, pretendendo... Tá bom, deixa eu explicar isso aqui, senão vai ficar muito comprido depois, né? Vamos falar aqui, o preço do discipulado.
Aqui Jesus está falando de alguém que tem promessa, de alguém que ele escolheu para fazer a obra de Deus, né? E todos nós fomos escolhidos para fazer a obra de Deus. Todos nós tem uma palavra de Deus que fala assim, ó, ide pregai o evangelho a toda criatura, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A partir do momento que você aceita a palavra de Deus e aceita Jesus, você tem que também transmitir isso para as outras pessoas, pregar para as outras pessoas, né? Então ele está falando aqui, né? Existe um preço a ser pago, né? E quando ele fala aqui, né? Se você amar mais seu pai, sua mãe, se amar mais seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs, isso, até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Por que ele está falando isso? Porque quando nós vamos para o evangelho, conhecemos a Deus, ele se torna a prioridade da nossa vida. Ele se torna prioridade. Aí o que acontece? Tudo que você for fazer, você vai dar prioridade para Deus. Aí você vai criar inimigo dentro da sua família. Você vai criar inimigos dentro da sua família, não vai? Por quê? Porque antes você só dava atenção para eles, só que agora você coloca Deus em prioridade. E as pessoas vão sentir isso. A maioria das pessoas vão sentir isso, né? Vão falar, você só cai para a igreja, você é fanático, que isso, que aquilo, você só pensa em Deus, você pensa só na palavra, você esqueceu de mim, você não pensa nos seus filhos, você não pensa na sua família, você não pensa na sua esposa, você não pensa no seu pai, você não pensa na sua mãe, né? E por que vai haver divergências? Porque até mesmo às vezes seu pai é de outra religião, né? E você se batiza. Tem muita gente, por exemplo, que é de uma religião, quando o filho se converte, ele tem que sair fora de casa, o pai manda ele embora quando ele é crente. O pai não aceita ele dentro de casa, o pai manda ele embora, porque ele passou a ser cristão. Ainda bem que nós não passamos por isso, né? Então, o que vai acontecer? Vai haver divisões. Dentro da sua própria família vai haver divisões. não tinha como mandar. Também, se acontecesse no dia, não ia ter como mandar você embora. Né? Então, vai haver divisões entre família, né? Vai haver diversidades. E aí ele fala, por quê? Porque se você não amar Deus mais do que a você mesmo e a sua família, você vai deixar eles prevalecer e você vai fechar seu ministério. Você entendeu? Por exemplo, você sabe que eu e a sua mãe tem uma grande diferença, né, nessa parte, né? E se fosse por ela, eu não ia mais na igreja nunca mais, né? Então, se eu não dasse prioridade à obra de Deus, se eu não amasse a obra de Deus, se eu não amasse a palavra de Deus e a presença de Deus na minha vida, eu tinha me sujeitado a ela. Por quê? Porque é mais fácil eu ficar sem ir na igreja e sem buscar a Deus do que eu ficar escutando ela o tempo todo quando eu for buscar a Deus, né? É tantas vezes. Não é? Então, assim, aí o que acontece? Há essas diferenças, essas divisões, né? E por isso que ele fala, né? Se você não amar eu mais do que até mesmo você vai acabar. Você não pode ser meu discípulo. Por quê? Porque você ser discípulo é ir, seguir e ter uma vida com Deus. Entendeu? E aí você vai causar até ciúme da sua mulher com Deus. A mulher vai ter ciúme de você com Deus. Ela fala, agora tudo pra você é Deus, tudo pra você é Deus. Né? Você não pensa mais nos seus filhos, na sua família, no seu esposo, que não sei o que, papapá. Sendo que não é nada disso. Né? Deus, ele vai dando sabedoria, a gente vai vendo como que lida com a situação, né? E Deus, ele acaba dando sabedoria para nós e nós acabamos vencendo, né?
porque Deus é prioridade, ele tem que ser prioridade. E pra gente servir a Deus, pra gente ser alguém dentro da um servo, por exemplo, né? Você quer trabalhar na igreja, isso vai exigir tempo, isso vai exigir ensaio, isso vai exigir que você larga a sua família e vai para lá pro ensaio. Você entendeu? Isso vai acontecer. Por quê? Isso vai acontecer. Por quê? Porque você está dando prioridade a Deus. E toda vez que Deus se torna prioridade na sua vida, vai haver divergência com as pessoas que estão do seu lado. Entendeu bem essa parte, né? Qual foi a outra parte que você leu? Eu li até o... A gente parou no 31. 31? É, começou o dia 31. O 31 já, mãe? Volta um pouquinho aí pra gente ver. Ah, aqui ele fala da cruz aqui, ó. Achei. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. É disso que ele tá falando, né? Se eu não falasse assim, não, realmente eu quero fazer a obra. Se eu não tivesse me imposto, eu tinha desistido. Então hoje eu não era discípulo de Jesus, né? Hoje eu não estava na igreja. Mas, graças a Deus, o Senhor me deu sabedoria e eu consegui controlar as coisas e tô lá até agora, né? Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver? Por isso que ele está falando. Você quer ser meu discípulo? Vem e me segue. Ele faz uma pergunta para você, né? Ele faz uma pergunta para cada um de nós. Você quer ser meu discípulo? Então vem e me segue. Por que ele faz a pergunta? Porque você precisa calcular o que vai acontecer, né? Eu, por exemplo, tinha uma época a sua mãe ia para a igreja, né? Tinha uma época a sua mãe trabalhava na igreja e ela se escandalizou com algumas coisas que aconteceu lá na igreja e acabou aí naufragando na fé, né? Naufragando na fé nos homens, né? Porque em Deus ela continua tendo fé, mas quando nós falamos que nós temos fé em Deus, nós temos que buscá-lo, né? E ainda bem que agora lá no serviço dela, ela tá conversando com as irmãs lá, tá tendo célula, né? Então ela tá fazendo a obra de Deus lá, né? Tá orando com as irmãs, tá buscando a Deus lá, né? Toda semana diz que eles buscam a Deus lá. Então a gente vê que ela se desanimou com os homens, né? E não foi com Deus. Mas a Bíblia fala que nós temos que viver em comunhão. Então certas coisas não podem ficar no nosso coração. Então, para ela voltar a ter comunhão com os irmãos, ela tem que buscar em Deus para que isso seja eliminado do coração dela, para que ela possa voltar e ali ela ser feliz ali fazendo a obra de Deus, né? Continue aí. 31? Lê do 28 para cima, para frente. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro... esse aí nós já leu, né? Que é para calcular, né? Se você vai conseguir ou não ser fiel a Deus, ou ser o discípulo de Deus, né? 29. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que vierem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Então, é isso que Deus está falando. Você tem que pôr na caneta, ver o que você quer para sua vida, né? Fazer os seus planos dentro daquilo que é o propósito de Deus, para que você possa chegar num determinado lugar, né? Você não pode começar a vida cristã, eu vou batizar, batizei, recebi Jesus, né? Agora não quero mais. Ué?
Aí você vive o primeiro amor, né? Fica 2, 3 meses na igreja. Aí depois você fala, não quero mais Jesus não. Não quero mais ir na igreja não. Mas eu quero Jesus. Como é que você quer Jesus? Você não quer Jesus, porque se você quisesse Jesus, você estava na igreja. Porque na igreja que é lugar de você aprender e crescer. E conhecer Jesus, né? Continua lendo, 31. Ou qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Né? Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda não está longe. Ainda está longe. Pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Aqui. Renunciar. Essa palavra, ela tem que fazer parte da vida do cristão. Você sabe o que é renunciar? Renunciar como que eu posso te explicar, né? Preciso pensar aqui. Só sei o que é anunciar. Só sei o que é anunciar. Anunciar? Renunciar é quando você renuncia a alguma coisa. Por exemplo, quando você não quer alguma coisa, né? Renunciar, por exemplo, eu vou servir Jesus, por exemplo, né? Vou dar um exemplo para você. Nós estamos falando do batismo, né? Eu me batizei, vou servir Jesus, vou andar com Jesus. Aí eu renuncio. O que é renunciar? É voltar atrás daquilo que eu falei, né? Eu renuncio. O que é renunciar? Eu falei que eu ia fazer algo, mas agora não vou fazer mais. Desistiu. Voltou atrás. Desistiu. Renunciou. Né? É por isso que quando nós batizamos, nós precisamos ler a Bíblia, entender a palavra de Deus, porque senão a gente não permanece com Cristo, né? Por isso que tem que haver os estudos, né? Pra gente aprender a Bíblia. Porque tendo os estudos a gente aprende, né? Vai, continua. Entendeu o que é renunciar? O que é renunciar, então? É quando você volta atrás de uma coisa que você fez. De uma palavra que você deu, de um compromisso que você fez, aí você resolve cancelar ou renunciar, né? Esse compromisso, né? Eu fiz um compromisso com Deus, eu quero ser seu discípulo, aí depois eu volto atrás e falo, não quero mais, né? E aí eu renunciei a minha própria palavra. E quando eu renuncio, praticamente eu já estou no inferno, né? Você escolheu a Deus, agora você renuncia. Não tem essa de que, eu não vou na igreja, mas eu tenho Jesus. Deus não... Se você vai na igreja, você não vai na igreja, a tendência é você não... Se você não lê a Bíblia na igreja, não ouve a palavra na igreja, você acha que você vai ouvir na sua casa? Você acha que você vai ler na sua casa sozinho? Não. Não vai, né? E aí como é que você vai aprender, vai crescer, vai se... Tem um monte de gente que saiu da igreja, saiu, até levitas que eu converso lá no trabalho, lá, pessoas que já fez louvor, né? Já trabalharam no louvor, pessoas que têm conhecimento bíblico. Aí eles falam assim, não, mas eu não tô indo na igreja, mas eu tô orando em casa. Duvido. Duvido. Mas por que você duvida? Por que eu tenho tanta certeza? Porque uma pessoa que está orando, que está buscando a Deus, a conversa dela é diferente da conversa deles. Entendeu? Que a Bíblia fala do que a Bíblia fala, tem um versículo na Bíblia que o coração, a boca fala do que o coração está cheio. Então aqueles caras falam que estuda a Bíblia, que está orando,
Mas as palavras que saem da boca dele não é de quem tá orando, de quem tá lendo a Bíblia, não. O seu coração tá cheio da Bíblia, então. O seu coração tá cheio da Bíblia, então. É, né? A gente tem que guardar a palavra do Senhor. Não é? Porque a gente fala daquilo que tá cheio no nosso coração. Então, quando a gente absorve a palavra de Deus, nós vamos ministrar a palavra de Deus. E quando a pessoa abre a boca, não sai nada da palavra de Deus. Só sai coisa do mundo. Aí como é que a pessoa diz que... eu não vou para a igreja, mas eu tenho Jesus e eu oro. Tem nada. Ora nada. Tem vida com Deus nada. Você não está indo para a igreja, deixou de ter compromisso com Deus, é inferno mesmo. Praticamente, quando você diz com a tua boca, eu amo Jesus, eu creio em Jesus, mas não vou para a igreja porque eu não gosto daquele irmão, daquela irmã. Já pecou. Já está no inferno. Por quê? Porque você está falando que você ama Jesus, mas você não quer intimidade com o corpo dele. Se Jesus é o cabeça da igreja, os irmãos que estão do seu lado é seu corpo. É seu irmão em Cristo. Se você não ama seu irmão, como é que você vai amar Jesus? Você não vai conseguir amar Jesus. É mentira. Ama a sua cabeça. Eu amo a cabeça, mas não amo o corpo. Que negócio é esse? Tá errado, não é? Entende? Eu amo só a cabeça, é boi. Não, então, não existe isso, né? Você ri, né? Mas é verdade, não é? A pessoa fala, eu amo Jesus, né? Às vezes a gente fica revoltado, né? A gente escuta essas coisas, a gente tem que falar, Senhor, tem misericórdia. Né? Lá no meu serviço tem umas pessoas lá que só por Deus, eles falam e com aquela convicção. E aí eu já não aguento, né? Eu já falo logo, você fala, não, filho, você não tá com Deus, não. Você pode estar com outra coisa, mas com Deus você não tá, não. Aí ele já fica meio assim, né? Eu falo mesmo, não engano ninguém, não. Né? E nem quero que Deus venha cobrar de mim, por isso que eu falo. Falo, não, filho, você acha que tá com Deus, mas você não tá com Deus, não. A pessoa pode ficar até com raiva de mim, bicudo, fica 2, 3 dias sem conversar comigo. Mas depois volta a conversar, né? Porque ele sabe que eu tô falando a verdade, né? Eu não deixo passar batido, não. Eu não concordo com as coisas erradas que eu vejo, não. Né? Não sou santo. Lógico que eu erro, lógico que eu falho, né? A gente é pecador, a gente erra também. Mas a diferença entre eu e ele é que eu tô em Cristo, tô buscando e tô me arrependendo, né? Eu peco, mas quando eu peco, o Espírito Santo me alerta, me mostra. E antes de eu pecar, eu já peço perdão a Deus, já me arrependo, né? Ninguém é santão, não. Não existe o santarrão, não. Todos nós somos pecadores. Eu não sou melhor do que eles também, né? Mas, como eu conheço a palavra, eu tenho que alertar eles, né? Para que eles possam abrir os olhos e entender, né? Que é a verdade que liberta, né? Porque se eu concordar com eles, aí depois você pensa que não vai estar escrito lá no livro da vida, né? Na hora do julgamento, Jesus vai falar assim, ó, fulano foi pro inferno porque aquele dia você estava com ele e você não falou a verdade para ele, você sabia a verdade, né? Quem vai passar apurado? E eu quero saber disso não, filho. O cara falou, eu vi que tá fora da palavra, eu já coloco ele dentro da palavra já, né? Por isso que a gente precisa ter estudo bíblico e conhecimento, né? Todos nós somos pecadores, mas com uma diferença, né? Eu tô na igreja, tô buscando me redimir, tô buscando aprender, tô buscando conhecer Jesus, né? E pelo fato de eu estar fazendo isso, eu tenho autoridade para abrir a mente dele, né? Para mostrar para ele, porque eu tenho que ser luz na vida dele, né? A Bíblia fala que eu sou a luz do mundo, né? E o que é ser a luz do mundo? Ser a luz do mundo é pregar a palavra, e a palavra é a luz, né? Então, quando a pessoa tá cega, tá no escuro, você vai lá e prega para ela, e aí ela vai acordar, né? Aí você é luz na vida dela. Agora, se a pessoa tá no escuro e você acorda ela, porque você não quer perder a amizade dela, você fala, não, você tá certo. É isso que mesmo tem que fazer.
Aí depois Deus vai cobrar de você. Tá escrito lá no livro da vida. Deus vai puxar. Você que vai se ferrar. Aí é bem isso. É você que vai pagar. Né? Continua. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá vendo? É isso que ele tá falando. O que é o sal? Ele fala que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Né? É igual eu te expliquei da luz. Né? O que é a luz? A luz é a verdade. A palavra de Deus, ela traz luz. Ela traz luz aonde? Na nossa mente. Por quê? A nossa mente está na escuridão. Está no engano, está no pecado. Nós estamos fazendo as coisas erradas. Toda vez que você está fazendo a coisa errada, você está na escuridão, você está no pecado. Né? Aí vem a luz. O que é a luz? A palavra de Deus, a verdade. Né? O que é o sal da terra? Né? Quando ele fala aqui. O sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Como restaurá-lo? Aí o que ele faz? Não serve nem para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Você viu? O que eu falei para você? Se a pessoa fala que serve a Deus, mas saiu da igreja, não quer compromisso com as pessoas, nem com Deus, nem com a igreja, o que acontece? Vai pro inferno. Vai pro inferno. É o que ele tá falando. O sal sem sabor, ele vai fazer o que com ele? É jogado fora. Vai ser jogado fora. E jogado fora significa o quê? Ir pro inferno. Jogado no inferno. Né? Enquanto isso, o sal da terra e a luz do mundo tem que prevalecer. Que são o nosso conhecimento em Deus para estar levando a verdade às outras pessoas. Amém? Glória a Deus. Hoje demorou um pouquinho mais. Peço perdão aí, né? A gente tenta fazer o mais rápido possível. Esse aqui era o que menos tinha coisa pra ler. A gente tenta fazer o mais rápido possível, mas o Espírito Santo vai falando. E a gente tem que aproveitar, né? A ação do Espírito Santo e a oportunidade que nós temos. A todos aí, uma boa noite. Nós vamos orar, encerrar, né? E agradecer a Deus por esse momento precioso. Vamos orar? Pai querido e amado. Pai querido e amado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pela tua palavra. Pela tua palavra. Que nós aprendemos hoje. Nós aprendemos hoje. Obrigado por nos ensinar, Senhor. Obrigado por nos ensinar, Senhor. E que toda palavra. Que o Senhor nos ensinou hoje. Que o Senhor nos ensinou hoje. Fique no nosso coração, Pai. Fique no nosso coração, Pai. E que nós não venhamos esquecer. E que nós não venhamos esquecer. E que teu nome seja glorificado através da nossa vida. E que teu nome seja glorificado através da nossa vida. Usa-me. Usa-me. Para exaltar. Para exaltar. Glorificar. Glorificar. E honrar o teu nome. E honrar o teu nome. Por onde quer que eu vá. Por onde quer que eu vá. Essa é minha oração. Essa é minha oração. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sou grato a Ti. Sou grato a Ti. Pela minha vida. Pela minha vida. Pela vida da minha família. Pela vida da minha família. Muito obrigado. Muito obrigado. Não tenho palavras. Não tenho palavras. Para te agradecer. Para te agradecer. A não ser. Entregar a Ti. A minha vida. A minha vida. Para que seja usada. Para o teu propósito. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu coloco. A minha vida. Nas tuas mãos. E eu creio. Que o Senhor. É o meu Senhor. Salvador. Jesus. Que veio. Morreu na cruz. Para que eu. Alcançasse. A salvação. Em Cristo Jesus. Obrigado, Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor. Prioridade. Na minha vida. Me ajuda, Espírito Santo. A guardar essa palavra. E nunca mais esquecê-la. E quando eu precisar. Que você, meu amigo. Venha me lembrar ela. E que ela possa. Me edificar. Em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor.
te agradeço, Senhor, por esse momento maravilhoso por este momento maravilhoso que o Senhor está nos concedendo. que o Senhor está nos concedendo. Graças te dou, Graças te dou, graças te dou, graças te dou, graças te dou. graças te dou. Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor, o meu Deus o poderoso, meu Deus poderoso, o Deus glorioso, o meu Deus glorioso, que pode todas as coisas. pode todas as coisas. Pai, Pai, nunca deixe nunca deixe eu fazer eu fazer a minha vontade a minha vontade sem antes sem antes consultar consultar qual é qual é a tua vontade a tua vontade para minha vida. para minha vida. Me ajuda Me ajuda a ser servo, a ser servo, me ajuda me ajuda a ser luz, a ser luz, me ajuda, me ajuda, amado Espírito Santo, amado Espírito a Santo, ser o sal da terra, a ser o sal da terra, para que a tua verdade para que a tua verdade chegue aos corações chegue aos corações e chegue a cada vida, e chegue a cada e vida, que o Senhor e que o Senhor seja glorificado seja glorificado em nome do Senhor Jesus. em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Uma boa noite a todos. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês, a cada uma das suas famílias, e que a graça de Deus esteja presente sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém.